Eu vou-me sentar, antes de mais, antes de qualquer coisa, e vou, em primeiríssimo lugar, agradecer muito o convite ao Sr. Presidente Marcelo Rebelo de Sousa e à sua equipa de erguer uma oportunidade destas, porque tal como no cinema, quando o realizador tem uma ideia, aquilo não serve nada a ter a ideia, não é? O que precisa é da ajuda de uma equipa para fazer concretizar a sua ideia, a imagem que viu, os sons que escutou e concretizá-los em forma de filme. Portanto, muito obrigada também a toda a equipa que ergueu estas conversas. Eu confesso que me sinto um bocadinho, não sei bem se sou uma mulher de coragem, talvez seja uma mulher com uma grande lata, talvez também porque venho do Porto e temos uma fibra com mais lata no Porto. Já vi que vocês vêm de vários sítios, portanto têm fibras também muito particulares. Eu hoje aqui convosco já ganhei o dia de ver esta sala cheia, ganhei também o dia porque quando cheguei vi lá fora o polícia sinaleiro, não sei se vocês viram, que é uma figura que também já está a desaparecer. Em Lisboa, eu lembro-me quando vim para cá estudar, justamente esta gente estava no Rato e tinha assim um pequenino palco e eu olhava para ele e eu achava aquilo uma espécie de maestro dos carros, não é? Portanto, a arte está em todo o lado e é um bocadinho isso que eu vou partilhar convosco. Vou falar de mim, vou falar sobre o meu percurso, como é que eu hoje em dia arrisco dizer que sou cineasta. Quando comecei a fazer filmes não arriscaria tal palavra. Hoje, como já tenho 41 anos, já não dá muito para voltar atrás, quer dizer, dá sempre para começar de novo, mas tenho a sensação que já não conseguiria fazer outro ofício tão bem. E vou começar esta conversa por vos contar uma história muitíssimo antiga, da Grécia Antiga. Nesta imagem, esta é uma pintura de um museu em São Petersburgo e representa um mito que de alguma forma acompanha tudo aquilo que eu faço. Existia um escultor chamado Butade e era um homem altamente respeitado na antiga Grécia porque fazia umas obras incríveis, uns potes. Aquilo inspirava toda a gente que o via. E justamente por isso, um dia, um jovem, da vossa idade, perguntou-lhe se podia estagiar com ele, se podia ir para a sua oficina, para o seu ateliê e passar um período de tempo a vê-lo a trabalhar. Butade, assim como eu, sentiu-se muito lisonjeado por alguém estar interessado em escutá-lo e a vê-lo a trabalhar e disse, seja muito bem-vindo e fique cá o tempo que precisar. E o jovem ficou. Meses passaram, aprendeu a vê-lo a construir, mas outra coisa mais marcante aconteceu. O jovem apaixonou-se pela filha de Butade. E a filha andava por lá, sempre a acompanhar o pai, a ajudá-lo. E estabeleceram uma relação íntima. Todos os dias, depois da oficina e do trabalho no ateliê terminar, eles ficavam até muito tarde a conversar e foram-se aproximando e foram-se apaixonando. E há um dia que Butade diz ao jovem, rapaz, eu acho que tu já aprendeste tudo o que tinhas a aprender, agora tens é que dar o salto e criares a tua própria oficina e criares o teu próprio saber e trabalhares e aperfeiçoares. E a filha, de nome Cora, ficou tristíssima porque percebeu que aquela intimidade e aquele dia-a-dia cotidiano que estavam a viver ia terminar. E nessa mesma noite foram para os aposentos dela, ela chorou muito, ele também, porque tinham que se desapegar. E esta imagem representa esse momento em que Cora, a jovem, ao ver a sombra projetada do seu amante numa parede, portanto havia provavelmente uma vela que projetou a sombra do jovem na parede, pensou, eu tenho que guardá-lo de alguma forma. Não existia fotografia,
não existia cinema, e desenhou o perfil do seu amado na parede. E quando ele se afasta, na parede fica o desenho, a memória da pessoa que ela ama. Diz-se que foi aqui que nasceu a pintura. Curiosamente, nasce numa mulher. Não sei se é por acaso que ainda muito, e no cinema, e já vamos ver, ainda se associa muito a mulher aos afetos, a guardar os outros. Talvez de todas e todos e todos os presentes, quem tem nas suas carteiras uma fotografia de alguém que gosta? Podem levantar o braço. É notável que apesar de vivermos numa era em que o telemóvel guardou e fica lá dentro o fecheiro digital, continuamos a guardar fisicamente o retrato, exatamente como Cora tentou, daqueles que gostamos, ou que morreram, ou que nasceram há pouco tempo e não queremos que aquela imagem do bebê desapareça. As mães, as avós, os pais, mas mais as mães e as avós têm todas uma fotografia nossa, certo? Vamos continuar e vamos guardar esta memória, este mito, que vai acompanhar de alguma forma aquilo que eu faço e muito provavelmente aquilo que vocês fazem também, porque não é só no cinema que estas histórias, nem na arte em geral, que estas histórias ecoam. Esta é a minha mãe, nos anos 60, que talvez provavelmente sem conhecer esta história do mito de Butade, também ela, com a sua máquina fotográfica, começou a fotografar tudo o que via. Não tinha telemóvel, portanto todo o processo era um processo mais manual e analógico, mas eu nasci numa família em que realmente a minha mãe andava sempre com uma máquina fotográfica atrás de mim e do meu irmão, a fotografar todos os momentos à medida que íamos crescendo. Não sei se influenciou ou não, mas dou por mim, uns anos mais tarde, a fazer exatamente a mesma coisa. Desde miúda, eu nasci nos anos 80, não havia os telemóveis, e os telemóveis, quando entraram, não tinham câmaras fotográficas, portanto eu comecei também a fotografar muito os meus amigos, a minha família, com uma máquina analógica. E nos anos 80 foi também quando começou a aparecer no cotidiano as câmaras de vídeo, e eram uns bajolos, eram assim umas coisas enormes, com uma bateria que tínhamos que andar com um cabo agarrada, mas eu queria muito uma câmara. E convenci os meus pais que a minha avó, de alguma forma, eu já estava-me a perceber que a idade da minha avó estava a avançar e que era muito importante guardar a avó o mais nova ainda possível. E convenci os meus pais a oferecerem uma câmara e consegui, com muita manha, que é também uma das características dos realizadores, que andam ali à volta a tentar convencer as pessoas todas a entrar no filme, mas já lá vamos. E consegui ter a minha primeira câmara, era uma câmara japonesa que chamava, de uma marca que era Hitachi, abria-se toda, ainda a tenho, já não funciona, tal foi o uso, mas comecei a fazer aquilo que na altura eu não sabia que eram filmes, mas comecei a fazer filmes com a minha família, com os primos, com a avó, com os tios, não só nos encontros de família, mas propunha mesmo, marcava encontros para fazermos pequenos filmes, fazíamos um esboçozinho, como é que queríamos contar a história, e ainda hoje tenho esses pequenos filmes, que hoje olho para trás a achar, tudo terá começado aqui, mas foi de facto dentro do contexto íntimo e familiar que o meu gosto pelo cinema começou. Mas isso não fez com que eu achasse que queria estudar cinema, porque não sabia, não era muito estimulada dentro do meu contexto familiar que as artes podiam ser um percurso a seguir. E, na verdade, o que eu segui foi a área das ciências, porque eu era nadadora de competição, adorava nadar e achava que a minha vida podia ser no desporto. Erro crasso. Vim para Lisboa para estudar Educação Física e nem fiz uma cadeira.
Detestei aquilo tudo, porque andar aos chutes às bolas e estudar anatomia e uma série de disciplinas que não tinham nada a ver com a minha ideia romantizada do que era poder, por exemplo, viver da natação. Quando isso aconteceu, eu continuava a filmar e alguém, um amigo muito próximo, disse-me, e portanto atenção, muita atenção aos amigos que estão à nossa volta, normalmente são os nossos espelhos mais sinceros, porque são aqueles que nos conhecem com mais intimidade. E houve alguém que me disse: "Oh Cláudia, em rigor, tu andas sempre com uma câmara atrás, filmas-nos, contas histórias com filmes e mostras-nos só em jantares que fazes cá em casa, porque não vais estudar cinema?" Que não faço a menor ideia se tenho fôlego para isso. E arrisquei, antes de me inscrever, seguir esse rumo, arrisquei fazer um filme sozinha, em Lisboa, que se chama Falta-me. Esse filme foi feito, eu andava já com outra câmara, um bocadinho melhor do que essa Hitachi. Eu andava por Lisboa com uma cama portátil, isto foi em 2004, e aproximava-me das pessoas e perguntava-lhes o que é que elas sentiam falta na vida. A resposta era escrita numa ardósia e eu filmava algum momento íntimo da pessoa com a sua resposta. Neste caso, temos aqui o Bernardo Sassetti, um pianista muito amigo, que já não está connosco, mas, curiosamente, a resposta dele fez-me estremecer, porque ele responde silêncio. Este filme foi feito ao longo de um ano, era só pessoas em Lisboa, pessoas muito diversas. A diversidade sempre me interessou e sempre me interessou o retrato, não tanto de trabalhar diretamente com atores, mas mais com os atores da vida real, como o sinaleiro lá fora, o Agente de Paixão. Este filme, quando o fiz, na altura a RTP teve acesso ao filme, passou o filme e eu achei, ok, se calhar é mesmo cinema que eu quero fazer, e fui estudar com uma bolsa da Fundação Gulbenkian, que tinha uma parceria com uma escola alemã de cinema que era mais focada no cinema de ficção. Esse curso, essa escola chama-se de FFB, é uma escola em Berlim, mas que foi um programa notável que a Gulbenkian teve. O curso foi lecionado cá, nas instalações da Gulbenkian, e o resultado desse curso foi uma curta-metragem que se chama Fim de Semana e que tinha uma particularidade. Nós tínhamos um filme escrito, o filme conta a história de uma jovem da vossa idade que descobria que estava grávida e que estava num sufoco enorme para falar com os pais sobre a situação. Não há diálogos, mas há toda a narrativa atravessa o rosto desta jovem. O filme tinha todos os filmes que eram feitos nesta escola, e é ainda um dos exercícios que em muitas escolas de cinema se faz, dão-nos 2 bobines de película. Provavelmente muitos de vós já não sabem o que é película, muitos outros se calhar já viram nas máquinas antigas dos pais e dos avós. É um filme que atravessa o interior da câmara e que é lá dentro, que a imagem, portanto a luz, fica gravada dentro da película. Muitos dos filmes que vocês ainda hoje veem no cinema e mesmo nas Netflix, as séries, muitos ainda são filmados nesse sistema analógico. Eles davam-nos 2 latas, que corresponde a 20 minutos de material bruto para filmar um filme de 10 minutos. Era uma ginástica. Mas essa ginástica, quando se está a começar a trabalhar com poucos meios, essa contenção obrigou-me, na altura, foi uma escola muito importante porque me obrigou a saber escolher, a saber decidir o que é que se quer fazer. E para fazer isso é preciso pensar, é preciso muitas vezes sofrer,
mas eu quero tudo, mas não pode ser tudo. E, portanto, desses 20 minutos de lata de película, resultou este filme que tem 8 minutos, o resto da película não se usou na montagem final, e depois dei continuidade, a Gulbenkian fez ao que eles chamavam um follow-up, portanto, escolhiam alguns desses alunos que tinham feito o curso para fazer, já davam uma verba um bocadinho maior, para fazer um segundo filme. E nasce também esta curta-metragem que se chama Um Dia Frio, também tem lugar em Lisboa, e é um filme que conta a história de uma família ao longo de um dia. Aqui já consegui trabalhar com uma equipa, portanto, o cinema, como eu falava no início desta sessão, apesar do realizador ter uma visão, uma visão mais ampla, diria, do todo, o cinema é uma arte coletiva. É impossível fazer filmes sozinhos. Impossível. Se alguém alguma vez disser, é mentira. É impossível, do início ao final do processo, fazer um filme isolado. É preciso muita companhia, alguém para operar a câmara, alguém para fazer o som, alguém para vestir, alguém para caracterizar, alguém para iluminar. São muitas as funções dentro do cinema. E que é curioso, eu mais tarde vim a trabalhar com pessoas como vós, pessoas que não são atores à partida, e todas as pessoas com quem eu tenho trabalhado, no final dos filmes dizem: epá, Cláudia, eu agora vejo os filmes de outra forma, porque é tanta gente a erguer o seu pequenino ofício para a orquestra depois poder tocar uma grande partitura, que é uma experiência muito, muito humana, diria eu, uma verdadeira democracia. Isto sou eu, e eu trouxe esta fotografia porque, já que estamos a falar de mulheres, dentro do cinema ainda existem poucas mulheres nos setores técnicos, sobretudo na área da imagem. Eu diria que podemos justificar o porquê, sem termos que aprofundar demais. Depois, no nosso diálogo, podemos falar um bocadinho sobre isso, mas, de facto, são câmaras muito pesadas. Eu também sou alta, portanto, aguento-me bem, mas à medida que eu fui avançando nas minhas ambições cinematográficas, a técnica também começou a avançar. Portanto, eu aqui estou, antes de fazer a terceira curta-metragem, que já vou passar à frente, estou com um pequeno monstro em cima de mim, e lembro-me do impacto dos meus colegas, dos homens andarem sempre muito à minha volta para ver se de facto eu me aguentava de pé. Nesta curta eu caí, que era tão pesada a câmara que tombei para a frente. Mas isto também para dizer que é de facto um setor onde meninas são muito bem-vindas, meninas e meninos e todas as identidades, mas é muito importante que se entre e que se explore também estes setores. Porque a câmara, tal como Cora desenhou o perfil do seu amante, a câmara é uma extensão do nosso olhar. E dar a câmara a outra pessoa que filma uma ideia que o nosso olhar tem exige, diria eu, uma ginástica no diálogo para que essa outra pessoa consiga entender o que é que o nosso olhar deseja, que muitas vezes é difícil de conseguir. Operar a câmara diretamente é quase como não ter nenhum filtro entre o meu olhar e aquilo que vocês vão ver como o meu produto final, como o filme. Esta foi a última curta-metragem de ficção que eu fiz, com Beatriz Batarda, com Elisa Lisboa. Passa-se em Dornes e é uma história, novamente, de uma família de 3 mulheres, de 3 gerações distintas. Este filme, se não estou em erro, 2010 ou 11, já não me recordo bem do ano, mas fecha um ciclo. Eu, no final deste ciclo das curtas-metragens com atores, senti-me muito frustrada. Senti que estávamos todos a fingir. Estamos todos a fingir. E, de facto, o cinema é um grande fingimento, não é? O João Botelho, que é um cineasta maior,
é que uma vez encontrou-me na rua e estava-me a perguntar o que é que eu estava a fazer, e eu falei-lhe desta frustração, e ele disse: oh filha, mas o cinema é tudo mentira, filha, isso é tudo mentira, mas aquilo que nós vemos depois no cinema é verdade, aquilo que sentimos é verdade. Mas havia uma decalagem, portanto um fosso muito grande daquilo que eu sentia que estava a fazer e o filme. E este período coincide com uma altura difícil para a cultura, que é a entrada da Troika, uma altura em que o Ministério da Cultura deixou de existir, e ao deixar de existir sacrificou muito os artistas em Portugal, nomeadamente no cinema. Foi um ano em que o Instituto do Cinema, que é a estrutura que financia parte do cinema português, deixou de existir e, portanto, deixamos de ter dinheiro para filmar. Isto é uma espécie de catástrofe na vida de um realizador e de um jovem realizador, mas quando acontecem catástrofes também acontecem esperanças. Há coisas inexplicáveis que acontecem. E aconteceu uma tragédia a par, mas que me levou a uma grande alegria. Esta pintura é uma pintura de um pintor suíço e português que se chama Michael Bieberstein. O Michael já morreu, e morreu justamente pouco depois de eu ter terminado aquela curta-metragem desta crise financeira que todos vivemos. E quando o Mike morreu, o Mike vivia no Alentejo, num sítio que se chama Alandroal. Tinha uma grande herdade muito bonita, onde vivia com a sua mulher, a Nuxa, escritora, há muitos anos, e recebiam muitos amigos artistas. E quando o Michael morreu, a Nuxa disse aos amigos da família que não conseguia continuar lá e convidou um sobrinho para tomar conta da herdade. Acontece que esse sobrinho é um amigo muito, muito, muito próximo e que me telefonou a dizer que isto tinha acontecido e perguntou-me: Cláudia, ajudas-me a criar neste lugar um lugar de residências para receber artistas que neste momento estejam a passar um período difícil e que queiram continuar a explorar o seu ofício. E eu não tinha nada a perder, não tinha dinheiro para filmar cá, não tinha filhos, não tinha nenhuma relação íntima naquele momento, e fui para o Alentejo, e foi provavelmente dos períodos mais felizes da minha vida, porque descobri algumas coisas que me terão ficado. Uma é o tempo. A necessidade de termos tempo para pensar e para fazer as coisas, e do tempo que é necessário para, muitas vezes, elaborar projetos que são difíceis. Os filmes são projetos que demoram muito tempo e que são difíceis de os entender. E eu aqui descobri a questão do tempo. E lembrava-me do meu pai, quando eu era miúda. Às vezes encontrava-o deitado na cama de manhã, sobretudo ao fim de semana, assim. E passava uma hora, e passavam duas, e ele não se levantava. E um dia, miúda, disse: tu és preguiçoso, tu nunca te levantas cedo. E ele disse-me: estou a trabalhar. E eu não me esqueci dessa questão do tempo, e foi aqui que, de alguma forma, encontrei essa metáfora que o meu pai me trouxe, de que é preciso tempo para algumas coisas na vida. Aproveitei esse tempo para organizar um arquivo fotográfico, porque eu também estudei fotografia no Arco, é uma escola aqui em Lisboa, e, portanto, eu fiquei no Alentejo durante 2 anos, e aproveitei para organizar este arquivo, um arquivo que vinha de longe, como eu partilhei convosco, das minhas viagens, das pessoas que eu gosto, das histórias que queria contar. E foi um período muito importante para me conhecer e perceber o que é que eu vinha a fazer até então. Foi também neste período de retiro, de alguma forma, que descobri, ao ler o livro de uma amiga,
que fazia referência a umas mulheres no Japão que se chamavam e chamam amas. As amas são mulheres que vivem nas zonas costeiras do Japão, não é? O Japão é uma grande ilha e toda a zona costeira do Japão tem uma tradição milenar em que as mulheres, quando os homens vão para alto mar pescar, as mulheres, há milénios atrás, organizavam-se em pequenos grupos com os miúdos, com os filhos, e faziam as suas pescas ali na zona costeira. Quando os homens voltavam da pesca, descobriram que elas pescavam ainda mais do que eles e começaram a propor-lhes para virem nas embarcações para alto mar para ver se mergulhavam e conseguiam pescar o mesmo número tão abastado que pescavam na zona costeira. Foi assim que começou esta tradição do mergulho das amas. Elas mergulham em apneia. A apneia é mergulhar sem auxílio a nenhuma fonte de oxigênio para além dos seus próprios pulmões e mergulham a profundidades brutais. Antigamente apanhavam sobretudo as ostras e a sua grande preciosidade, que eram as pérolas. Tornaram-se mulheres de coragem e independentes numa sociedade altamente patriarcal. Muitas das famílias destas mulheres, os homens, o agregado masculino, deixou de trabalhar porque o dinheiro era tanto na venda das pérolas que elas passaram a ser a figura que trazia o financiamento, todo o dinheiro para sustentar a família. Eu, no Alentejo, a ver estas fotografias, a ler sobre as histórias destas mulheres, não podia ficar mais tempo lá e, portanto, recebi uma bolsa da Fundação Oriente, escrevi um projeto para ir ao Japão procurá-las e encontrei-as. Estive numa zona que é a Península de Mie e fiz duas coisas. A primeira viagem, fiz duas viagens lá. A primeira viagem resultou numa exposição de fotografia e num livro de fotografia que infelizmente já está esgotado, já não existe mais, mas é um livro que é construído em forma de harmónio e que tem, de alguma forma, o cotidiano destas mulheres em terra e no mar. No final, depois podem vê-lo. Ele é construído neste formato, porque este formato são os pequenos livros de orações que estas mulheres usam. Elas são shintoístas, em grande maioria, e vão sempre aos templos antes do período de mergulho, para pedirem proteção aos deuses, porque é um ofício muito perigoso. Todos os anos morrem mulheres que ficam presas no fundo do mar, nas algas e nas rochas, e, portanto, o livro resultou nesse formato inspirado nesse lado mais espiritual delas, e resultou um filme que felizmente rodou muito o mundo e continua a rodar. É um retrato de um ofício de um tempo que está a desaparecer, como muitos trabalhos no mundo todo, mais artesanais, e volto a falar do nosso sinaleiro, que também já não vemos tanto, e vou partilhar convosco o trailer do filme. A ver, aqui está. Om Be Shiramandesa 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 どうかか悩んで豆息災でアワビもサザエも福もウニもイサモンも代理させてください。ふさわしてください。交通事故も海の事故もサメの事故も起こさないように起こらないようにどうかお守りください。明日の大王にわって乾杯。乾杯。迷いと米一緒の町よ、その名も高き花の里。花は浜湯を島見れば散って流れる磯笛が、夏は涼風南の果ては日本一の黒潮が今日も流れ
のシャチやる神の島Foi um filme que me deu muito prazer, como devem imaginar, fazer, e que me devolveu este encontro com o real. Descobri que podia então continuar a fazer os filmes que desejava, este é o livro, contar histórias do cotidiano, das histórias que nos rodeiam a todos no dia-a-dia. Simultaneamente, quando voltei do Japão, recebi um convite da Companhia Nacional de Bailado para, durante um ano, viver com eles, com os bailarinos, estar por lá, pela companhia, assistir ao dia-a-dia do trabalho de um bailarino e devolver, no final desse ano, um filme. Foi um filme muito difícil para mim de fazer, porque eu filmava para um lado, eles iam para o outro. Eu filmava para o outro e eles iam para o outro. Filmar dança é filmar a imprevisibilidade total dos corpos, mas descobri também uma simetria com o cinema. Os bailarinos estão sempre a tentar superar a finitude do seu corpo. E o cinema, ao tentar filmar as vidas que vão terminar, porque é a inevitabilidade da nossa vida, também está sempre a tentar eternizar as vidas que têm fim. Portanto, eu acho que foi nesse encontro que nasceu este filme, que tem um título que vem de um poema da enorme Adília Lopes, que se chama, que é No escuro do cinema, descalço os sapatos. E este aqui é o trailer do filme. It's very easy to move. But what makes us move? Why are we moving? Vou avançando, porque temos muita coisa ainda para ver. E agora vem aqui uma grande loucura em que me meti. Este foi o último filme que estreei, ainda tenho outros dois que vou partilhar convosco. Estas pessoas que vocês veem aqui nesta imagem são alguns dos retratos que andaram no meu bolso durante cerca de 3 anos. Retratos físicos. Eu tinha uma memória de quando era miúda, olhar à volta dos amigos dos meus pais e achar que os casais eram iguais. Ou seja, que cada par, a mulher e o homem, ou 2 homens ou 2 mulheres, ficavam parecidos entre si se vivessem muitos anos juntos. Também comecei a reparar que as próprias pessoas e os seus animais de estimação começavam a ficar iguais. Não sei se era o animal que imitava o ser humano ou se era o ser humano que imitava o animal. Aqui, nestas fotografias, podem já haver algumas dessas simetrias de fisionomia. Eu comecei isto começou, portanto, o filme estreou em 2019,
2016, 17, comecei a procurar, lancei como se diz, uma call, um pedido online para que as pessoas que sentissem que correspondiam a este fenómeno de semelhança entre si, que me escrevessem e que me enviassem uma fotografia do par em questão. Estas são algumas fotografias das pessoas que me procuraram e que depois eu fui-me sentando com elas e conversando e sabendo as histórias de vida que as uniam. E desta pesquisa imensa, ao longo de 2 anos, quase 3, no país todo, resultou um filme que eu diria que é um retrato de um Portugal contemporâneo, altamente diverso, e em que eu tentei contar as histórias destas pessoas, mas são histórias, sobretudo, daqueles que costumam ser menos representados no cinema. O cinema, diria que todas as artes, mas o cinema é altamente responsável pelas vidas que todos levamos, no sentido de mimetização. Mimetizamos muito coisas que vemos no cinema, a televisão também, ainda mais nos entra na nossa vida. E senti, talvez por ser mulher também, por ter uma orientação sexual diferente da norma, que as pessoas que se sentem diversas dentro da sociedade, que mereciam também ter um lugar no cinema. E resulta este filme que teve no cinema assim a passar entre os pingos da chuva durante a pandemia. Յուրաքանչյուրս ոչալին չենք, քան մետաղադրամի մի երեսը, որ բաժաններ են երկու մասի։ Եվ հենց այդ բաժանված մասն է, որ ամեն մեկը առանց վարանելու և հոգնելու փնտրում է իր կյանքում։ Միշտ, երբ մի սիրահար գտնում է իր մյուս կեսին, նրանց հանկարծակի համակում է ընկերության, հարազատության և սիրո մի տարօրինակ զգացում, այն աստիճան, որ անընդունելի են համարում բաժանվել իրարից նույնիսկ մեկ ակնթարթով։ Não fiz referência ao título. O título Amor Fati é uma palavra do latim e que nos indica, vem muito dos estoicos, a aceitação daquilo que nos acontece na vida, nomeadamente os encontros. Porque é que nós escolhemos viver com determinada pessoa e não outra? Podemos racionalmente explicar, mas há muita coisa que às vezes percebemos que não conseguimos explicar muito bem. E as emoções... este filme é um filme também sobre afetos e emoções, estão muitas vezes na ordem do indizível, não é? É difícil explicar. É um filme, para mim, muito querido, porque é um filme de afetos e é um filme feito, novamente, com muitas pessoas. É um filme feito com muitas pessoas e foi muito bonito ver, na estreia do filme, todas as pessoas a encontrarem-se no cinema, o cinema ser esse lugar de união sem nunca se terem conhecido. E como já deve estar a pisar o tempo, deixo-vos só aqui 2 filmes que estou a trabalhar neste momento. Este chama-se Cora e vocês já devem estar a pensar ou a perceber o que é que é. É um filme sobre os retratos
que nós trazemos nas carteiras. Vai buscar ao mito de Cora e de Butado, com que eu comecei esta sessão, o afeto em forma física na intimidade dos nossos dias. É um filme que ainda está a ser, neste momento estamos em casting à procura destas pessoas. Já vi que temos aqui vários candidatos a entrar no filme, várias pessoas que têm os seus retratos, as suas pessoas queridas. Eu tenho várias, ando com várias desde miúda na carteira. E para terminar, este é um retrato de uma fotógrafa chilena que eu aprecio muito e que na década de 80 foi viver com uma comunidade de mulheres trans. E portanto, estamos a falar há 40 anos atrás, num período de ditadura. Estas mulheres viviam, interajudavam-se e viviam todas juntas numa casa. E a mãe desta mulher, portanto, esta senhora que está ao lado, a mãe dela, foi viver com ela a partir do momento em que ela, em casa, assumiu-se como uma mulher trans e o pai reagiu muito mal, os vizinhos reagiram muito mal, a mãe entrou num sofrimento profundo e disse: se ela sai, eu também saio. E foi viver com ela e com todas as outras mulheres nesta casa. Eu achei muito poderosa esta imagem, porque esta mulher perdeu uma família, mas ganhou muitas filhas e dá um testemunho notável. E eu, há uns anos, fui convidada para fazer uma residência nos Açores, na ilha de São Miguel. E quando estive lá, fiquei a viver numa herdade em Rabo de Peixe. Rabo de Peixe, para quem não conhece, há aqui uma pessoa que está na sala que eu sei que conhece e que a conheci lá, mas é uma zona altamente fustigada socialmente, com muitas carências, com vidas muito duras. E eu, quando estive lá em residência, vi muitas destas mães e vi muitas destas filhas. E pensei, eu quero conhecer um pouco mais das histórias de vida destas raparigas. E há um dia que eu estou na zona, na doca, na zona pescatória, e estou a conversar com os homens que tinham vindo do mar, com os pescadores, e nisto vêm a descer 3 ou 4 miúdas, 14 ou 15 anos, com uns vestidos, umas meias, uns saltos altos, assim, uma imagem fortíssima, cheias de cor, e que quando se aproximam eu percebo que são raparigas trans, e depois olho para o lado e vejo aqueles pescadores tatuados e penso, isto vai dar asneira. E não deu asneira nenhuma. Eram as filhas e as sobrinhas, e abraços e afetos, e ficaram todos ali na conversa. Isto é incrível, como é que um lugar tão retratado como um sítio de grandes problemáticas é também um sítio de grandes afetos e de integração da diferença. Fui mergulhando dentro da vida desta comunidade e percebi que esta comunidade não era única na Ilha de São Miguel e que havia muitas comunidades LGBTQI+, de pessoas muito diversas dentro destes contextos mais fustigados a vários níveis, e escrevi um filme sobre um grupo de jovens LGBT que vive numa ilha e que sonham com muita coisa, que é para além da ilha física, geográfica, mas da ilha. Todos nós somos pequenas ilhas e sonhamos permanentemente viajar em embarcações para sair das nossas ilhas. Mas quando se está numa ilha, viajar, atravessar o mar é mais difícil para alguns. Há uns que já nascem com embarcações no mar quentinhas e há outros que nem um pedaço de madeira têm para atravessar. E quando se sente que se tem uma identidade ainda diferente da sociedade normativa, mais difícil é. E escrevi um filme onde durante 2 anos fizemos castings só com jovens da ilha, atravessou todo o período da pandemia e filmamos com grande alegria nossa e com grande comoção, porque foi foi um processo muitíssimo emotivo, como devem imaginar, filmar com estes jovens,
com estas famílias, num contexto onde eles podiam ser e fazer o que quisessem. O filme é de ficção, mas conta a vida íntima destes jovens e destas famílias. E não trabalhamos com atores, trabalhamos só com a comunidade local. O filme é um filme financiado pelo Instituto de Cinema Português, também pelo Instituto de Cinema Francês, é uma coprodução e é um filme que nos deixa muitíssimo orgulhosos. Estas são algumas imagens do período da rodagem, que aconteceu agora durante julho e agosto. Os castings com eles foram tão fortes e tão emotivos, tanta vez atingiram questões que ultrapassavam a dignidade humana, jovens que são violados, que são postos fora de casa, que são desrespeitados, que o cinema, juntamente, portanto, a nossa produtora, juntamente com algumas estruturas sociais locais, abrimos a primeira associação LGBT para dar apoio a estes jovens, porque este tipo de cinema, o cinema que trabalha com o real, tem também alguma obrigação social e, portanto, nós não podíamos filmar lá e vir embora como se nada fosse. Estas são algumas imagens do período de rodagem. Desta vez não tenho trailer para partilhar convosco. Estou naquele momento que eu própria estou ansiosa de ver o filme que nasce daqui, mas deixo-vos em primeiríssima mão algumas memórias deste verão feliz na Ilha de São Miguel, que eu diria que não é exceção. Portanto, isto é uma ponta de iceberg de uma realidade que atravessa todas as ilhas. E termino esta minha breve apresentação com uma imagem de grupo, porque, como falamos no início, de facto o cinema é feito em comunidade. E aqui está uma comunidade local da freguesia do Caboco, em São Miguel, que me ajudou a fazer este filme. Imaginem, durante este período em que não se podia andar na rua, nós todos de máscara, foi possível fechar as freguesias, fazer testes, ajudarem-nos a costurar vestidos, a tirar a santa da igreja para fazermos uma procissão. Isto só é possível em contextos que, é verdade, que são mais desfavorecidos em muita coisa, mas têm uma riqueza humana que muitas vezes, quando as cidades se erem para outros caminhos mais complexos, se perdem. E vá lá. Muito obrigada por me terem estado a escutar.